Para falarmos acerca dos pacientes hoje que visitam as clínicas psiquiátricas, né? Os pacientes contemporâneos deveríamos tratar de uma história, na verdade, verificar a história quando nasce o termo psiquiatria. Se verificarmos, os loucos sempre foram excluídos pela a sociedade, né? Então, os loucos eram tratados, por exemplo, além de ser, né, uma classe totalmente desprezada, né, tanto pelos nobres quanto pelos plebeus também, eles tinham um caráter totalmente místico em volta, né, da personalidade do louco. Porque os povos antigos, não só da Renascença, né, mas também da Idade Média, acreditavam que eles eram atormentados por espíritos. Então eles eram tratados por padres, por exorcistas, por feiticeiros também, né? Que os feiticeiros acreditavam muitas vezes que os loucos tinham a manifestação dos deuses, né? Eles incorporavam o poder dos deuses, a ira, a força. Enquanto para a Igreja Católica na Idade Média era uma manifestação totalmente demoníaca. Uma das primeiras pessoas a tratar, na verdade, sobre a natureza, né, do termo loucura foi Philippe Pinel, né, psiquiatra. Ele começa a verificar que a atitude do louco que ele tem perante a realidade não é algo totalmente metafísico ou místico. Pode haver uma desordem até mesmo mental acerca, né, do seu relacionamento para com o outro perdão, e para consigo mesmo. Então ele começa a elaborar, né, o conceito de tratamento. A segunda classe, agora, que são os melancólicos e os depressivos, né? Interessante que também no período do iluminismo, na verdade, quando se estabelece um dos primeiros estudiosos acerca do comportamento humano, né? Tem o livro até da Elizabeth Rodinsko que fala até a respeito disso. Então eles também são tratáveis, né? Então vemos duas classes já, né? Que são os loucos, que eram tratados em clínicas psiquiátricas, porque tinham loucos também que faziam parte, por exemplo, da classe nobre, né? Porque quando uma pessoa tem um distúrbio neurofísico, na verdade, neuroanatômico, na verdade, neurofisiológico, isso não escolhe classe social. Então, verificamos, por exemplo, que há um estudo sobre o louco, né, e sobre a pessoa que é melancólica. E vemos a terceira classe, né, que são os neuróticos. Mas será que os neuróticos ele tem um histórico, na verdade? Será que eles aparecem em um momento propício da história? Os neuróticos sempre existiram, mas no período do iluminismo eles começam, por exemplo, vamos dizer assim, começa a florescer com mais força por causa, né, do início do capitalismo, por causa do início da industrialização. Ou por quê? Porque é interessante, se você falasse com a sua filha ou com seu filho, eles não namorariam um louco, não namorariam. Eles não namorariam, por exemplo, um melancólico ou um depressivo. E o neurótico, será que eles namorariam? Eles demorariam, por quê? Porque o neurótico ele não tem uma característica que é totalmente visível. Porque o neurótico ele é um ser totalmente angustiado. Interessante se verificarmos, foi a neurose que fez a sociedade crescer, foi a neurose que fez o capitalismo florescer, foi a neurose que fez a expansão do conhecimento, na verdade, aumentar. Porque o homem começou a fazer o quê? Ele começou a entrar já na era do positivismo, e a era do positivismo se baseia praticamente em ciência, e o homem tem que produzir. Então, nós absorvemos essa cultura que, né, da produção em massa. O ser humano tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir. E com isso ficamos totalmente neuróticos, na verdade, né? Fazemos tudo em excesso para cobrir determinada carência. O louco não tem esse problema de carência. O melancólico, ele tem, e muitas vezes ele sabe onde está a sua carência.
seja de modo totalmente real ou fantasioso. E o neurótico, na maioria das vezes, ele não sabe onde é que está sua carência. Por quê? Porque ele produz tanto, que ele não tem tempo, por exemplo, para olhar para si mesmo. Então, o neurótico, ele não se dá muito bem quando ele não produz, né? Ele entra num estado de melancolia quando não produz, entra num estado de sordidez, na verdade, e pode entrar também num estado de autoflagelação quando produz. Então verificamos que a neurose sim faz parte da nossa cultura. Mas o interessante, se verificarmos a natureza do neurótico, o neurótico, na verdade, ele procura o psiquiatra não porque ele tem algum problema, né? Ele procura o psiquiatra porque ele não consegue lidar com a tristeza do mundo contemporâneo. Ele não tem nenhum distúrbio neuroquímico, ele não tem nenhum estado de melancolia, mas ele é cobrado até demais para produzir. Não estou fazendo uma questão de ideologia entre capitalismo e comunismo. Estou falando praticamente das relações humanas, né? Porque é o ser humano que produz, na verdade, esse estado de neurose para com o outro e para consigo. Porque é o estado, por exemplo, de progresso, né? O ser humano, ele procura um progresso tão grande do qual que ele não se dá muito bem quando ele fracassa. Então, quando ele fracassa, ele vai procurar, na verdade, o psiquiatra, porque ele não tem, o homem contemporâneo, essa capacidade de lidar com a perda, com a dor e com a frustração. Então ele procura no psiquiatra algo que a vida em si já lhe daria as respostas, ou os amigos, ou a amizade. Por exemplo, a perca de um namorado ou da namorada, a perca de um trabalho, né? Então a sociedade contemporânea transferiu essa função, que era praticamente da comunidade e dos amigos, né, para o divã. Então as pessoas muitas vezes, quando não sabem, na verdade, quando sofrem, porque sofrem de uma desilusão amorosa, uma desilusão no trabalho, ou a perca de um amigo, né, por exemplo, uma amiga, ou referente a uma traição, a pessoa não entende isso como um fato da vida. Então a pessoa já acredita que já está com um problema e já tem que ser encaminhado, né, ao psiquiatra, porque as pessoas estão desaprendendo a lidar com a dor e com os percalços que a vida traz. A vida dá, na verdade, uma certa adversidade, não para que nós tiramos algum proveito dela ou tiramos algum ensino. Isso vai partir de cada pessoa que passa por determinados tipos de adversidades. Aí, a partir daí, que ela vai tirar um conceito, na verdade, de progresso, vamos dizer assim, né? Sabe? Algo que ela possa retirar, algo que se possa aproveitar. Mas hoje em dia a sociedade, ela não se dá muito bem com o fracasso. Então sempre está com essa neurose, né? Se o relacionamento não dá certo, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Porque o meu relacionamento não deu mais certo? Se eu sou demitido do meu trabalho, o que eu fiz de errado para que eu possa ter sido mandado embora? Você vê que, por exemplo, a neurose que temos em produzir gira em nós um certo sintoma, na verdade, de que temos que ter as coisas em domínio. Você trabalhando demais, você está no domínio. Você fazendo as coisas certas, você está no domínio. Isso de uma maneira totalmente inconsciente. Mas quando as coisas lhe fogem dos dedos, você entra num estado de melancolia e depressão. Aí a pessoa fala bem assim: nossa, aonde foi que eu errei? Então a sociedade não sabe lidar muito bem com a dor, com a perda e com o sofrimento. E é por isso que hoje em dia se apregou muito que a pessoa tem direito à felicidade. Mas direito à felicidade do quê? Né? Interessante que, se falarmos em direito, né, o ser humano, para ter o seu direito, ele teve que construir o seu direito, né? O direito, por exemplo, de ter responsabilidade, o direito de ir atrás dos seus sonhos, o direito de ter uma vida
totalmente digna. Mas isso não vamos dizer assim, atrapalha o ser humano de ter certos percalços na sua vida, porque quando o ser humano ele começa a ter certos tipos de percalços, de adversidades, ele começa a entrar em crise, e com isso eles vão para as clínicas psiquiátricas, na verdade, procurar uma resposta de que está fora da própria vida, está num algo que é totalmente medicamentoso, na verdade, não está mais nas relações. Então, por exemplo, as pessoas quando perdem um amigo ou uma amiga, em vez de chorarem um ombro amigo, né, vão procurar o quê? O conforto, na verdade, em um remédio, né, uma ação totalmente medicamentosa para acabar com as suas dores. Então, hoje em dia, as pessoas não sabem lidar muito bem com a dor, com o sofrimento e com a perda, e procuram nisso uma maneira de se completarem, né? Interessante que, se verificarmos esses três tipos de classes que verificamos dentro da sociedade, é a pessoa que, por exemplo, que é taxada como louco, ou tem o melancólico, né, ou psicótico, que ele não produz também, né, mas o único que produz é o neurótico, né. Mas interessante que hoje em dia a sociedade está se tornando tão autônoma que ela está se tornando cada vez mais doente, né. Ou seja, eu produzo a minha própria felicidade. Há sim uma felicidade a se produzir, a se conquistar, mas não uma felicidade vinculada ao sentimento de ser feliz. Porque se eu me sinto mal, eu já vou procurar o psiquiatra. Eu não vou dar, por exemplo, um tempo para mim, para eu poder me curar, ou então para eu poder rever os meus valores. Então, as pessoas hoje em dia estão desaprendendo da realidade do dia a dia, do sofrimento. Interessante que há três tipos de fatores que nos deixam totalmente melancólicos e tristes. São as adversidades. Por exemplo, a natureza nos produz, né, produz em nós, na verdade, sofrimento, catástrofes, deslizes, terremotos, desastres. Esse é um grau de tristeza. O segundo grau é o biológico. Envelhecemos, sentimos dores, né, ficamos doentes, sentimos dores nas pernas, nos joelhos e nas costas. Normal, ficamos tristes e doentes. E o terceiro é referente do outro. O outro nos deixa tristes. As pessoas que amamos nos deixam tristes. As pessoas que também não amamos nos deixamos tristes. Então nós conseguimos lidar muito bem em relação ao problema referente à natureza ou problema referente biológico, mas não conseguimos lidar com o problema resistente ao outro, porque quando o outro é que me fere, eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que ir no psiquiatra, procurar, na verdade, ou uma resposta ou uma solução, né, referente à própria vida. Não é desmerecendo nenhum tipo de psiquiatra, eles fazem seu trabalho de uma maneira totalmente magistral, mas o homem sempre tem a tendência, na verdade, de transferir, né, a sua tristeza para que o outro o solucione. Então estamos vivendo numa sociedade que é incapaz de conviver com a dor, com o sofrimento, com a melancolia, né? E ficamos totalmente neuróticos e entramos nessa busca constante de felicidade, porque essa felicidade praticamente ela não existe. Essa felicidade que é apregoada hoje pela sociedade, você tem direito. Então você está verificando que é um direito totalmente desvinculado de dever, porque todo tipo de felicidade ela é construída. Agora, esse tipo de felicidade que nós estamos vivendo no mundo contemporâneo, ela é totalmente estética. Me basta eu me sentir bem para que eu me sinta feliz. Agora, se eu ficar melancólico mediante a ação de outrem para comigo, aí a culpa também pode ser do outro e a minha. Mas em vez de eu verificar, por exemplo, meus valores, tipicamente eu vou no psiquiatra para que ele, né, me dê um remédio para que eu possa resolver os meus próprios problemas. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, apertem no sininho das notificações para que recebam, né, mais informações a respeito desse nosso pequeno trabalho. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.